Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero aproveitar o instante e convidá-los para abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 16 e versículo de número 24 a seguir. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 24, 16, melhor dizendo, e versículo de número 24 a seguir. Quem encontrou, diga amém. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Podeis tomar seus assentos. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dá mais som no retorno para mim, por favor. Mais voz aqui no púlpito para mim. Obrigado. Eu sei que milhares de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de irmãos e irmãs estão neste momento pela internet assistindo o culto, reverenciando a Deus e junto com a sua santa noiva, a Igreja do Cordeiro, sentindo a magnitude da sua glória. Deus tocou no meu coração na noite de ontem. É raridade, depois do ano de 2006, eu contar o meu testemunho em particular em alguma igreja, por mais que todo o Brasil e países que me convidam sempre me pedem para que em uma das noites ou manhãs missionárias eu venha contar a minha história. Mas a minha história não é uma história comum, porque ela me traz traumas, em alguns momentos melancolia dentro da minha alma, e então eu resguardo a minha vida para não lembrar das coisas que já se passaram. Mas não é simplesmente um fato histórico que deve ser esquecido. Aprove a Deus que a minha experiência sirva como incentivo, consolo, aumento de fé para muitas vidas que às vezes desanimam, retrocedem e param com circunstâncias tão pequenas e minúsculas nesta vida. Salvação é coisa que deve se guardar e se velar. Salvação é algo especial que não pode ser jogado fora. Eu fiz um requerimento ontem à noite, um pedido especial, para que pessoas não evangélicas, pessoas afastadas da igreja, jovens, senhores e senhoras, que estejam desviados da casa do Pai, distante dos braços do Mestre, longe do aprisco do Mestre, que retornasse hoje para o templo, para conhecer o que Deus pode fazer na vida de um ser humano, de um escolhido, de um separado,
daquele que tem atitude para vencer e nunca parar, e sempre olhar para frente e entender que olhando para frente coisas melhores sempre há de acontecer. O texto pelo qual eu acabei fazer menção, capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, o ex-publicano, servo do Senhor, que se torna discípulo do seu ministério. No versículo de número 24, ele aborda a experiência que Cristo repassou àqueles que lhe seguiam. Era desejo de muitas pessoas seguir ao Senhor. Era prazer de muitas pessoas estarem ao lado do Senhor. Nem todos tiveram a oportunidade de que o Mestre Jesus lhe dissesse: seja meu discípulo, seja meu servo, para ganhar almas. Não. Alguns foram especificamente separados, como Pedro. Ele foi atrás, tirou Pedro da pesca e disse: você não será mais pescador de homem, ou seja, de peixe, mas será pescador de homens. Ele encarrega Pedro de uma tarefa. Ele vai até o publicano Mateus, que era Levi, cobrador de imposto, e diz: eu não quero mais você trabalhando na alfândega, cometendo crime contra os judeus. Então você passa a ser ganhador de homens. Ele vai até Filipe, a André, a Tomé, a Bartolomeu e etc. as pessoas, e ele chama para o seu ministério. Por exemplo, o jovem que morava em Gadara era possesso de uma legião de demônios. E quando Jesus liberta o mesmo dentro do cemitério, e se sentindo liberto, disse ele a Jesus: te seguirei aonde quer que fores. Jesus disse: não quero que você me siga, você já me aceitou, tá bom demais. Vá à sua família, se apresente a eles e diga para eles o que aconteceu, e vá até o sumo sacerdote. Muitos tentaram ser discípulo, mas não tiveram a oportunidade, ou o projeto de Deus não era eminente em sua vida. Isto não dá o direito que eu venha dizer aos irmãos que não foram salvos. Estou falando de vocação, de ministério, de escolha. Não é coisa de homens. Ministério é negócio do céu, é sentimentos de Deus. Eu nasci numa família falando de renúncia, de pegar a cruz, carregá-la, negar a sua vida, perder a sua vida e ter a certeza de achar outra vida. E mesmo que não viesse ganhar o mundo inteiro, mas que eu também não perdesse a minha alma, eu acreditei no Evangelho. Eu nasci numa família, não era uma família pobre, era uma família de classe média alta, pois na época meu pai era sócio majoritário de 2 usinas de álcool e cana de açúcar no norte e nordeste do Brasil, principalmente Pernambuco e a região sul do Pernambuco. E meu pai era um homem que tinha uma quantidade de bens um pouco elevada, terras, gados, dinheiro. Meu pai, ele resolveu mudar de cidade, chamada Caruaru, que é a cidade que eu nasci, no Pernambuco, para morar exatamente na cidade da usina, pois ele precisava prestar uma atenção a mais na produção e na produtividade de álcool e de açúcar. No momento em que ele pensa em mudar da cidade, a minha mãe entra no estágio de câncer terminal. E quando eu completei 6 anos de idade, eu visitei a minha mãe pela última vez dentro do Hospital do Câncer no Recife. E pelo azar do meu destino, eu tive que assistir na última visita que eu fiz à minha mãe, ela segurar no meu braço direito e na minha mão direita e despedir-se de mim com lágrimas, e eu perceber que a sua vida tinha sido retirada. Eu carrego essa mancha na minha mente, esse trauma na minha consciência, porque eu vi minha mãe morrer e em desespero e em pranto, minha irmã mais velha, meu irmão, meu pai, tentava me tirar do seu colo na beira da cama e não conseguia, porque eu sentia que ela tinha falecido. Quando minha mãe morreu, alguns meses se passaram
meu pai chegou a casar com outra senhora, com uma mulher da própria cidade. Mas, às vezes, coisas não pensadas podem trazer um grande prejuízo familiar. E esta senhora, que se tornou a segunda esposa do meu pai, não compreendeu a minha família. A casa onde eu nasci, a minha família é formada de 15 irmãos. Eu sou o irmão mais novo. Eu tenho hoje 33 anos de idade. Isso quer dizer que se você mexer com esse neguinho, tem mais 14 pela frente que você vai ter que encarar. Então a minha família é um pouco graúda. Glória a Deus por isso. Essa senhora não se satisfez com minhas irmãs, que já eram de idade mais avançada, meus irmãos. Eu vou contar por completo toda a minha história. Aquilo que você às vezes não acha no DVD, é porque não tinha tempo suficiente nos Gideões, até que eu viesse contar. E eu já tinha pregado 1h40. Mas hoje eu tenho um tempo só para contar a minha vida, o meu testemunho a vocês. E esta senhora, houve alguns atritos entre filhos que já foram criados por uma mãe, para uma mulher que não tinha filho e não suportava as minhas irmãs. Até que toda a minha família, ela conseguiu desbandá-la, separar. Ficou dentro de casa apenas eu, com 6 anos, a minha irmã, uma mais nova, que é a mais nova do que eu, tinha, ou seja, das mulheres, 8 anos, e o meu irmão, que era o segundo irmão, ele tinha 12 anos de idade. O tempo foi se passando e a usina entrou em decadência. Faltou chuva, faltou-se água, houve uma seca enorme no estado de Pernambuco e a usina começou a empobrecer. Nesse período, meu pai pensava em mudança de cidade, entrega de títulos, saída, se retirar, pegar os filhos que sobrou e mudar para o outro estado do Brasil, que seria São Paulo. Minhas irmãs mais velhas de idade, estado de São Paulo, e morar com a minha tia, que morava, já residia dentro de São Paulo. Os anos foram se passando. Na cidade, aonde eu estava sendo criado, não tinha igreja evangélica. A única igreja era uma igreja católica. E havia um culto assim, um pouco esquisito, porque o povo da pequena cidade era muito idólatra a Frei Damião. E eles, todos os finais de anos, faziam um culto sinistro dessa igreja, traziam o Frei Damião para benzer todas as crianças, pois os mais velhos diziam que criança que não era benzida virava lobisomem. E então me levaram para dentro da igreja católica. Eu não tenho, irmão, alguma coisa contra ao católico pessoal, ao ser católico, não. Mas a projeção, a doutrina do catolicismo, ela é muito antibíblica. E havia algo de Deus que já movia dentro de mim, porque pela primeira vez, até hoje, meus irmãos e minhas irmãs dão risada da minha vida de infância, como era sinistra. Porque quando eu entrei dentro da igreja, que eu vi uma imagem ali, outra imagem cá, uma lá atrás, 3 lá na frente, um padre na frente, com os braços abertos, não consegui ficar mais do que 1 minuto dentro da igreja. Primeiro, eu tinha medo de imagem. Eu vi elas levantar o braço, fazer careta para mim, e eu não fiquei dentro da igreja. Já saí correndo. E eu falava isso para meu pai, para minha madrasta, e ela fazia ele me bater, dizia que eu estava louco, que eu era um possuído perturbado, e que Frei Damião tinha que me benzer para ser o espírito mal de mim. Eu não aceitei o velho me benzer, eu fugia sempre dele todo ano. A partir dos 8 anos de idade, ele me colocou dentro de uma academia olímpica no Recife. Então eu comecei a aprender judô e jiu-jitsu. E aí ele queria que eu me tornasse alguma coisa, aí um atleta, alguém que lutasse, alguém do esporte, alguém de outra sociedade melhor. Porém, quando chegou meus 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, 4 anos já tinham se passado, eu já sabia lutar muito bem, já sabia o que era toda a luta de jiu-jitsu, de judô, já tinha participado de vários campeonatos, tanto Nordeste quanto Nordeste-Sul, campeonatos brasileiros, pan-americano e alguns campeonatos fora do país. E não era projeto esse negócio de cristianismo. Eu me lembro que um dia de sexta-feira, na rua chamada Rua da Areia, onde um rio corre por trás da rua e havia uma estação pequena de trem, se instalou a primeira igreja evangélica na cidade de Maraial. E essa igreja começou a ser um pesadelo para meu pai.
Cidades pequenas, só 3 pessoas mandavam. Primeiro, o coronel, que era o dono da usina, o mandante. Segundo, um delegado enviado por alguém ou pelo Estado. Em terceiro lugar, o padre. Mas tinha cidade, até hoje no Nordeste, que o padre manda tanto no delegado, manda no juiz, quanto manda na cidade. Porém, meu pai, por ser um homem muito carrasco, só andava armado. Os seus empregados só andavam armados. Era aquela coisa toda, aquela bagunça dos infernos. E parecia que ia ter uma guerra nuclear dentro de casa. Era todo mundo armado. Eu tinha arma, madrasta tinha arma, irmão tinha arma. Só dormia com arma debaixo do travesseiro. Que ele ensinava assim. Naquele momento a igreja começou a se estabilizar. Qual era o projeto do presbítero da igreja? Ganhar o homem mais rico da cidade para Jesus. Porém, eles começaram a fazer culto na porta de casa. Eu me lembro que tinha um diácono por nome de irmão Manassés. E todo domingo, a partir das 2 horas da tarde, ele pegava uma corneta, uma caixa de som pequena, ia na frente da nossa casa, ficava pregando sem parar. Meu pai gostava de futebol, ele tinha um rádio desse tamanho. E a partir da 1 da tarde, ele deitava no sofá, minha madrasta colocava umas frutas do lado do rádio, e ele ficava escutando negócio de futebol até as 5 da tarde, quando o jogo terminava. E esse irmão fazia com que ele não escutasse bem o jogo. Até que um dia de domingo, a mais ou menos às 3h40 da tarde, ele estava escutando o início do jogo de futebol. E o irmão foi com a caixa de som e deu-lhe a pregar o evangelho. Eu me lembro que eu estava do lado do sofá, ele levantou nervoso. Ele olhou para minha madrasta e disse: esses bodes não sossegam. Ele chamava os crentes de bode, loucos retardados. Ele disse: qualquer hora dessa eu vou dar um tiro num crente doido como essa. Minha madrasta amenizava e dizia: calma, Lourival, não faz isso, esse povo é bom, não mexe com ninguém. Não, ele não mexe, esse povo é ruim, esse povo não presta, esse povo é louco. Aonde eu trabalho, ou seja, aonde ele prestava seus cultos, que ele era muito espírita e ela, esse povo não presta, eu tenho que mandar esses povos correr da cidade. Já está envolvendo demais a nossa pequena cidade. Eu me lembro que um belo dia ele pegou uma espingarda calibre 12 e ele não colocou chumbo no cartucho, ele colocou sal e apenas pólvora. Ele disse: eu vou pôr esses crentes para correr. E no primeiro tiro ele conseguiu colocar os irmãos para correr. Na segunda semana ele colocou os irmãos para correr. Na terceira semana ele não colocou os irmãos para correr. Só que aí ele já estava possesso de demônio. Ele colocou um cartucho de chumbo. E eu me lembro que quando ele colocou o cano para fora da espingarda, ele disse para os irmãos: já avisei que eu não quero culto na porta da minha casa, eu vou terminar matando de vocês. E quando ele puxou o gatilho, o irmão levantou os 2 braços, que era o diácono Manassés da igreja, e disse assim: o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Ele caiu endemoniado, possesso, caiu escumando com as mãos para trás. O irmão ficou com tanta raiva que o irmão não tirou o demônio do meu pai. O irmão disse: demônio vai ficar em você para a tarde inteira. O demônio saiu à noitezinha, quando meu pai já estava bagunçado, com o nariz todo ralado. Aleluia! Quantos acreditam no poder de Deus? Diga glória a Jesus. Meu pai já ficou entendendo que esses crentes eram esquisitos e que não podia mexer com ele. Existia uma lei dentro de casa: meus filhos não podem entrar dentro de igrejas evangélicas. Era uma igreja pequena, coberta de sapé, feita de taipa. Taipas são aquelas caibro fino e que se coloca barros com a mão e alisa ali do jeito que dá. Tinha aproximadamente umas 70 a 60 pessoas. Os meus amigos de escola, a maioria estavam dentro dessa igreja, porque o avivamento chegou na cidade. Era um dia de domingo. Eu tinha lutado no campeonato sexta-noite, eu perdi a primeira medalha, perdi a segunda medalha durante o sábado, à tarde e à noite ganhei uma de bronze. No domingo eu perdi a primeira e a segunda, ganhei a terceira de bronze. Então, quer dizer que eu perdi todo o campeonato. Era aproximadamente 6h40. Estava com o kimono enrolado debaixo do braço e a faixa enrolada na mão e a medalha aqui no pescoço. Aí eu resolvi parar de frente à igreja, porque eu tinha muitos amigos de escola lá. Eu disse: eu espero terminar esse culto e aí a gente sai e vai para a praça. E eu me lembro que eu estava na frente da igreja. Os 2 diáconos perceberam que eu era o filho do senhor Lourival. E um chegou com muita mansidão e disse assim para mim: você não quer entrar, Adeildo? Eu disse: não, aqui está bom. Ele disse: não, entra aqui, você tem uns colegas aqui. Aí ele usou de esperteza. Ele foi até onde estavam alguns jovens e adolescentes e disse: convida ele para ele entrar, senão ele não vai entrar. E eu era proibido entrar dentro da igreja. E naquele momento que eu sentei no último banco, o povo cantando, o jovem cantando, as crianças, as irmãs, louvores começou a mexer com minha alma. Enquanto vai mexendo com minha alma, me deu um descontrole. Eu não consigo parar de chorar. E aquilo ardia meu coração, parecia que meu coração ia sair pela boca. E me deu vontade de correr e de voar.
E na hora que ele começou a pregar Mateus 11, 28, ele dizia: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto aquele irmão simples pregava com palavras simples, mas cheio do Espírito de Deus e com autoridade, ele levantou a mão direita e disse: onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Eu me lembro que eu não estava com o braço direito nem com a mão direita levantada. Eu estava na frente do altar com os dois braços erguidos para cima, com a cabeça entre as pernas, derramando lágrimas no altar de Deus. E quando toda a igreja percebeu que eu estava aceitando Jesus, que o filho do seu Lorival estava aceitando a Jesus como Salvador, todos os jovens e adolescentes fizeram volta em mim. E naquele momento eu comecei a tremer, a chorar. Minha língua tentava bater entre a boca, eu prendi a boca, fechei a boca bem fechada. Quando de repente do lado do irmão que estava pregando, eu vi um homem todo de branco, mas não dava para ver seu corpo inteiro. Eu vi uma asa do seu lado direito e a metade do seu rosto parecia um raio. E eu disse para um colega meu chamado Edson: quem é esta pessoa de branco que está do lado desse homem que está pregando o evangelho? Ele disse: não sei, não tem ninguém. O pregador ouviu, porque eu estava assustado, e naquele momento ele usou de esperteza espiritual, e ele disse: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra e o guarda. O anjo do Senhor está aqui. Naquele momento eu não entendia o que era anjo do Senhor, nem sabia nada de anjo, nada de céu, nada de Jesus. E ele percebeu que eu estava com muito pranto e lágrima, e que minha boca estava fechada. Ele deu 2 passos para baixo, colocou as 2 mãos na minha cabeça e disse: seja batizado com o Espírito Santo e com fogo agora. A partir daquele momento eu comecei a falar em línguas estranhas, para a glória de Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Agora pense você no desespero, aceitando Jesus pela primeira vez e sendo batizado, inaugurado assim que aceita. Pensa num negócio esquisito. É gostoso, mas é estranho. Porque eu tentava fechar a boca e não conseguia. Me dava vontade de falar mais palavras. Aí me levaram para dentro da secretaria da igreja. Arrebentei com a mesa, com a cadeira. O pastor disse: tira ele da secretaria, coloca no meio dos jovens. Aí ele colocou eu bem no lugar onde tinha vários que torciam por mim aceitar Jesus. E a maioria deles não era batizado. Foi quase 70 batizados naquela noite. Tentaram acalmar a unção de Deus na minha vida. Era aproximadamente 10h30. E eu dentro da igreja, falando línguas estranhas. E o Edson dizia: calma. E o diácono que estava pregando, Manassés, dizia: calma, meu filho, olha seu pai. E eu disse: e eu daí? O negócio estava bom demais. Aí eu parei de tremer, parecia uma Toyota tremendo. Cheguei em casa, meu pai deitado no sofá, escutando o rádio, feliz porque o time tinha ganhado, senão ele não ficava com rádio. Aí ele disse: ganhou o campeonato. Eu sorri para ele e disse: eu perdi. Ele olhou para mim e disse: está brincando com seu pai, você ganhou? Eu disse: não, eu perdi, só tirei bronze. Ele disse: é mentira. Ganhou o campeonato? Eu disse: eu perdi. Ele disse: por que você está sorrindo? Eu disse: porque eu virei crente. Na época eu falava virar crente. Quando eu disse que eu virei crente, foi a mesma coisa de jogar água gelada na cabeça dele. Ele pulou do sofá e disse: o quê? Você está louco? Você não me fala essa palavra dentro de casa. Eu vou falar na nossa linguagem. Quando se falava em crente, os olhos dele mudavam, o tom do seu rosto desafeiçoava. Ele dizia que tinha nojo dos crentes. Porque durante muitos anos no norte e nordeste imperou muitas mortes de crentes, pastores. Hoje é diferente. Hoje uma parte de todo o nordeste é inflamado pelo poder de Deus. Para você ter ideia, todo mês eu faço 5 cruzadas na praia de Boa Viagem. Por noite, junta mais de 100.000 pessoas. Por noite. Isso que eu estou falando para você não é bobagem não. Tem um deputado lá chamado pastor Cleiton Colli, que é daqui de Goiás, nasceu aqui, aí depois dos 30 anos foi para lá, e ele realiza as maiores cruzadas no Recife, todo mês, e ele não faz cruzada para fazer política, fora de política, é sem parar, todo mês 5 megas cruzadas na beira da praia, lá no centrão da prostituição.
e milhares de almas se rendam aos pés de Jesus. Se todo político do Brasil pensasse assim, estava bom, né? Outro deputado que eu amo demais é o Walter, lá em Rondônia. Todo mês ele faz 32 cruzadas em Rondônia. Ele leva 18 pregadores e os cantores mais famosos do Brasil. Todo mês ele gasta 300 mil, 400 mil. Porque ele também não tira dinheiro do governo do estado. Ele é um mega empresário em Rondônia. Ele tira do bolso. E as pessoas dizem assim, você é doido? Ele fala, se eu perder minha vida, quem vai achar? Eu tenho que me gastar em prol do reino de Deus. Eu disse, agora virei crente. Meu pai levantou, sentou, aí fez assim no rosto e disse, repete a palavra. Eu disse, virei crente. Ele disse, cala a boca que eu lhe mato. Eu disse, eu virei crente. Ele disse, se entupa. Abre o quarto. Minha madrasta cortou perto dele e disse, olha, virou crente. Vê amanhã de manhã se ele virou crente. E ela gostava de pôr fogo para ver a agenda apanhar. Ô infeliz. Não era ela que apanhava, ele me batia de correia, não me batia de pano, ele me batia de chicote. Por eu não ser o filho dela, então é muito bom você ver filho dos outros apanhando. Porque minha mãe nunca me bateu, como assim eu nunca toquei nos meus filhos para espancá-los. Aí quando eu fui para o quarto, sentei lá, ela disse, você virou crente? Eu disse, virei. Ela fez, Isso quer dizer, quando ela fez, ela disse, de manhã a casa cai para você. Sentei na mesa, todo mundo acordava às 6 horas, ele não deixava ninguém acordar mais tarde, 6 horas, café, 6 horas na mesa, sentado, tinha que tomar café com ele. Aí ele disse assim, quem é o crente? Eu disse, eu. Aí já tomei o primeiro tapa na cara, tome, paga a mão de ser bobo. Ele disse, quer dizer que você está naquela igrejinha lá, da Rua da Areia, na frente da estação? Eu disse, é. Como é o nome daquilo? Eu disse, a Assembleia de Deus. Ele disse, e daí? Quer dizer que você prefere igreja do que seu pai? Eu disse, não, eu prefiro o Senhor e Jesus. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí ele tremia, ele arrepiava, ele não sabia o que era isso, nem eu também entendia. Tomei a primeira surra de manhã. Tinha um toco atrás de casa que ele amarrava a mão da gente. E ele batia, mas batia gostoso, meu filho. Não batia para ter dó, não. Aí tomava banho de salmoura, que mandava banhar de sal, aquela coisa toda. Aí depois à tarde ele chegou e disse, você ainda está na igreja? Eu disse, estou na igreja, virei crente. Mas toda vez que eu falava virar crente, arrumava encrenca. Aí começa a arrumar encrenca entre ele e o pastor novo da igreja. Porque agora, por minha causa, ele queria expulsar a igreja da cidade. E tinha poder para isso. Porque os coronéis mandavam há muito tempo na cidade. Hoje não, se mexer com os crentes a casa cai. Porque hoje a gente não é mais 3 milhões, somos 45 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje a gente põe presidente, tira presidente, põe prefeito, arranca prefeito. É só entender que deve eleger irmãos. É só entender que não deve ser comprado por ímpios e em vez de eleger um crente, elege um ímpio. É só entender que o poder está na nossa mão e começar a governar. Se a carapuça civil para você, engula, não tem nada a ver com isso. O Edson foi o meu amigo particular, ele e o Nilton. E o Edson toda vez pegava a Bíblia e dizia assim, olha, aquele que não deixa pai e mãe, por amor de Cristo, não é digno do reino. Eu dizia, eu tenho que, como assim, deixar pai e mãe? Ele disse, tem que ir embora, vai embora. Eu disse, não, mas como assim, eu vou comer como? Ele disse, não, come na rua, vai embora. Aí um belo dia eu chamei todos os jovens da igreja para ir em casa, enchi de fruta, uma mesa enorme, atrás da fazenda. Aí quando o jovem chegou dentro de casa, você sabe que crente não bebe, não fuma. Então quando senta na mesa parece o gafanhoto, devorador e destruidor. Sem querer, querendo, meu pai chegou por trás do quintal. Aí eu disse assim, ih, meu pai chegou. Quando eu disse, meu pai chegou, meu irmão, era Jorge pela janela, pela porta, pela sala, pela cozinha. Pensa no dono da ignorância chegando dentro de casa. Todo mundo correu, fiquei eu sozinho, tomei uma surra daquela gostosa. Aí ele começou por regra, ele começou a dizer para mim, para ir à igreja, tem dia marcado, só vai o dia que eu quero. Aí ele descobriu que era dia de culto, então, no dia que tinha culto eu não ia na igreja. No dia que não tinha culto ele dizia, vá para a igreja. Só que ele caiu na besteira.
Os jovens juntavam comigo, o pastor deu ordem a fazer culto na casa do Edson. E a unção foi nascendo. Era uma terça-feira à noite. Cheguei atrasado, tarde demais em casa. Ele me recebeu, abriu a porta e ele tentou fazer um teste comigo. A minha madrasta disse que se ele me mandasse embora, eu não tinha coragem de ficar na igreja. Filho de peixe, peixe é. Aí ela olhou para mim e disse: igreja ou casa? Eu disse: igreja. Só que aí já estava minha bolsa cheia de roupas, as minhas roupinhas, tudo dentro da bolsa que eu tinha. Ele disse: você ama seu pai? Eu disse: amo muito. Respeita seu pai? Eu disse: considero demais. Então eu lhe faço uma proposta. Meu pai falou isso para mim. Eu prefiro você roubando, matando e destruindo, mas não aceito você crente. Eu disse: eu não posso. Eu tenho irmãos que não é flor que se cheire, mas esse mal não pegou em mim. Eu disse: eu não posso. Ele disse: você continua na igreja? Eu disse: na igreja. Aí simplesmente minha madrasta, incentivada pelo demônio, abriu a porta, jogou minha bolsa na rua com minhas roupinhas. E as últimas palavras que eu disse para ele, disse: pai, evangelho não mata. Eu aceitei Jesus e amo o Senhor, mas essa mulher destruiu toda a nossa família. E o Senhor vai lembrar que está mandando o seu último filho embora de casa. Eu não volto mais. Ela sorriu ironicamente e disse: você volta sim. Logo, logo você volta. Eu disse: eu não volto mais. Saí, fui para o centro da cidade, encontrei um caminhão Mercedes 1113, está na minha memória. Motorista do caminhão, Adalto, amiguíssimo do meu pai. Ele fazia intercâmbio de mercadoria de Recife a Maceió. Maceió, Palmares, Catende, Maranhão. E ele sempre dizia: vamos comigo qualquer hora dessa fazer uma viagem. Eu dizia: vamos. Peguei minha bolsinha, fui até ele. Disse: Adalto, que hora você viaja? Ele disse: 1 da manhã. Eu disse: tu me leva? Ele disse: ué, teu pai deixa? Eu disse: já deixou. Olha minha bolsa aqui. Ele disse: então tá bom, então vamos. Montei no caminhão e fui para Maceió. Quando ele parou no postão de gasolina, lá no centro da cidade, eu vi aquele posto enorme. Eu disse: quem te viu, quem te vê, que eu volto para aquela casa. Para apanhar, terminar levando um tiro na cara, porque meu pai podia fazer isso, que ele não pensava duas vezes em meter bala na cabeça de alguém. Disse para ele: jamais. Dei um perdido em Adalto. Adalto voltou para o Pernambuco e eu fiquei dentro de Maceió. No primeiro dia, deu-me para mim sobreviver, melancolicamente triste, amargurado e revoltado com a atitude do meu pai. Não pedi comida a ninguém, não fui à casa de ninguém e dormi simplesmente ao lado de posto de gasolina, no meio de mato. No segundo dia, o estômago seca e a fome vem e a vontade de comer está sobre a sua boca, mas eu consegui segurar. No terceiro dia diante, eu comecei a esperar comidas que se sobraram em potes, em tonéis, tambores, para que eu fosse lá catar, porque eu tinha vergonha de pedir a alguém um prato de comida, porque eu era muito bem alimentado na minha casa. Então agora começo a procurar comida. Fiquei quase 2 meses em Maceió. Peguei uma carona, fui a Sergipe, fiquei 1 semana em Sergipe, e depois eu fui a Salvador. Em Salvador iniciou a minha vida de mendigo, porque agora eu tinha que sobreviver. Meu sonho era encontrar minha irmã mais velha, pois eu não tinha lembrança mais dela. Ela saiu e me deixou ainda quase bebê dentro de casa. Eu tinha que ir para São Paulo para tentar mudar a minha vida, encontrar a minha irmã, para ela terminar de cuidar de mim. Fiquei 6 meses em Salvador. Aí eu tinha que buscar comida em beiras de praias. Eu tinha que esperar horário onde restaurantes se fecham, para você ir no lixo, pegar a sobra e começar a se alimentar. Eu não vou lhe emocionar. Você se emociona porque os nossos sentimentos se abalam com tristezas e coisas que não poderiam acontecer, mas acontecem. Mas eu quero dizer a você que estou contando a minha história. Eu simplesmente sobrevivi. Eu não vivi, eu sobrevivi. A palavra sobreviver significa tirando força da fraqueza para fugir da morte em noites escuras. Então eu tinha que buscar sobras. Mas nem todo dia você encontra pessoas bem-humoradas, aonde você chega no semáforo
e você com toda a sua sinceridade, isso acontece nas grandes capitais do Brasil, e você chega para alguém e diz assim para ele: me dá uma moeda. As pessoas te desconsideram, ergue os vidros dos carros, e para quem já está alimentado não quer saber se você já se alimentou. E às vezes quem pede já faz 2, 3, 4, 5 dias que não sabe o que é comer comida de sal ou comida doce. A sua taxa de munição corporal está abaixo de zero. Ele está no êxtase entre diabetes e pressão alta, completamente destruído em forma humana. Seres humanos que somos nós, que somos chamados para amar, abraçar e ter misericórdia, às vezes nos tornamos carrasco, uma arma na mão do diabo, e fazemos maldade a pessoas que pedem ajuda. Quando alguém pede um pão a você, é porque esse alguém chegou no ato mais humilhatório da vida. Ele não está lhe matando, ele está dizendo: eu quero um pão porque eu estou com fome. Quando alguém pede um copo de água a você, ele não está dizendo: eu vou destruir teu filho, matar tua casa. Não, ele está sendo honesto, ele está dizendo: eu preciso de água, senão eu vou morrer de sede. Então é uma honestidade. Quando um mendigo de rua, um menino de rua vai roubar, ele não vem pedindo, ele já vem com feição entorpecenteada de droga, com uma arma na mão, debaixo do lençol da camiseta, já aponta para o vidro do carro, e com a mão esquerda ele determina que saia ou entregue a bolsa. Eu não fazia isso, e eu já vi pessoas, centenas de pessoas fazerem isso na rua, pessoas serem assassinadas em semáforo por não entregar bolsas de carteira. Eu estava nesse mundo, nunca matei ninguém, a minha consciência é limpa, nunca roubei ninguém, nunca furtei algo do meu próximo, porque o que é do meu próximo não me interessa, a não ser que ele me dê ou me compre aquilo que eu presto a ele como serviço apropriado. Então, dentro de Salvador, eu fiquei 6 meses. Aí você me diz: não tem igreja para você procurar? Seja sincero para mim, procura uma que venha te acolher. Procura uma que tenha um centro social no Brasil, como a minha hoje tem, que é o meu projeto Dando Pão a Quem Tem Fome. Eu tive que criar um centro social sozinho, porque pessoas não querem me ajudar. Hoje eu tenho mais de 420 pessoas recuperadas que eu arranquei da rua, tirei de lá e dei vida a eles. Peço socorro a políticos, eles olham para mim e ficam regalados. Sabe o que é que eles me dizem? Você quer salvar o mundo sozinho, meu filho? Peço socorro a alguns crentes, eles olham para mim com cara de quem não sofreu e não entende o que é socorrer alguém, e diz: não, Deus tenha misericórdia. Recurso humano não vem do céu, vem da mão do homem. Se você não ajudar, quem é que vai ajudar? Jesus disse: misericórdia eu quero, e você não tem misericórdia às vezes de ninguém. Eu procurei todo tipo de igreja: presbiteriana, wesleyana, kardecista, ametista, igreja católica, apostólica, romana, brasileira, estrangeira, americana, anglicana, todo tipo de igreja. Mas quando eu chegava na frente, que eu ia entrar dentro de uma igreja para pedir ajuda, primeiro, os porteiros não me entendiam, me desconsideravam, olhavam para mim com a cara feia, me enxortavam, diziam que eu entrava para roubar. Segundo, quando tinha um montão de gente, tudo de roupa nova, e vi um mendigo de roupa suja se aproximar, a primeira coisa, o grupo se divide, cada um vai para o seu lugar como se fosse um bando de hienas que estão no deserto. E são esse povo que diz que vai morar no céu. E são eles que dizem que são filhos de Deus. Não sei se é. Porque quem é filho de Deus tem o mesmo sentimento de Cristo. Jesus nunca disse não àquele que disse preciso de pão. Jesus pregou 3 dias e 3 noites. A multidão ficou 72 horas sem comer e sem beber. Quando atravessou o mar, Pedro disse: se tu mandar, a gente manda eles embora. Jesus disse: não, Pedro, não se despede ninguém de barriga vazia. Mas nós não temos dinheiro para alimentar. Então, se não tem, deixa comigo que eu faço milagre. Diga para seu irmão: milagre só acontece quando não há recurso financeiro. Diga para ele: se houver recurso financeiro, não há milagres. E nem precisa. Sabe o que é dormir enrolado de jornal? É não ter uma coberta nem fina como eu e você já tem, ou teve. Sabe o que é passar noite de frio, sem carinho de pai, de mãe, sem irmãos e sem família? Convívio especial, termina um culto como esse, encontra-se centenas de jovens lá fora, se conversam,
se dialogam, sorriam um para o outro. Chegam em casa, beijam a mãe, beijam o papai. Mamãe e papai vai lá no quarto, diz assim: Deus te abençoe. Eu não tive isso. Eu tinha que me enrolar com jornal, com papelão, simplesmente passar a garoa da noite. E quando chovia, tinha que procurar casas abandonadas, edifício abandonado. E para não morrer assassinado, tinha que procurar caminhos escondidos. Em alguns momentos eu cheguei a derramar lágrimas diante de Deus. E como qualquer ser humano, eu disse a Deus: tu me abandonou, Senhor. Tu não me amas. Se tu me amasse, eu não estava nessa situação. Mas dentro de mim uma voz forte ecoava, bradava na minha alma e dizia: você não pode parar, você não pode desistir. O que está te esperando é 1000 vezes maior e melhor do que você está vivendo agora. Eu nasci com promessa. Teve um dia que eu encontrei um caminhoneiro no centro da cidade de Salvador. E eu estava com muita fome. Me lembro como hoje, o nome dele chama Marcelo Augusto. E conversando com ele, porque eu fui pedir a ele um dinheiro para comprar um pão com queijo. E ele disse assim: sai para lá, vagabundo. Eu disse para ele: eu não sou vagabundo. Aí ele sorriu e disse: não é? E você é o quê? Eu disse: alguém sem pai, sem mãe, sem irmãos, que nasceu sem sorte na vida. Aí ele sorriu quando eu falei rápido, assim, ele pensou que eu estava rimando. Ele disse: vem cá, já comeu hoje? Eu disse: não, faz 2 dias que eu não como. Tem certeza? Eu disse: tem. Aí ele chamou um rapaz que estava na frente de um carro de hot dog, de cachorro quente, e disse: faz o cachorro quente, dá para esse menino. Aí antes que o rapaz chegasse a mim, na hora que estava atendendo os demais, eu disse: eu posso lhe contar a minha história? Ele disse: pode, conte sua história, deve ser interessante. Por que é que você escolheu sair de casa para viver nessa vida? Aí eu comecei a minha história. Eu não saí de casa, eu fui expulso de casa, assim. Eu sou de uma família assim, dessa forma, mas eles não aceitam o evangelho, não acreditam em Jesus. O rapaz se arrepiou inteiro, olhou para mim e disse: você tem muita fé em Deus, vai sobreviver? Eu disse: eu quero encontrar minha irmã em São Paulo, preciso encontrar ela. Volta para tua casa, volta para teu pai. Eu disse: eu até volto, mas eu não posso largar Jesus, eu não quero largar o meu Senhor. Eu sei que um dia eu vou morar no céu. Ele derramou lágrimas diante de mim. Ele disse: a sua fé é muito forte. Eu disse: um dia eu vou morar no céu. Eu não vou largar Jesus porque meu pai quer que eu largue. Eu não vou deixar alguém que entrou dentro de mim, aquilo que ele não sente, mas eu estou sentindo. Ele disse: você é novo, tem 13 anos de idade. Eu disse: e daí? Eu quero Jesus. Eu carregava um Novo Testamento azul, cinza, e uma fita do pastor Takayama que eu escutava quando eu estava na minha casa. Ele disse: eu vou amanhã para São Paulo. Meu caminhão é baú. Se a Polícia Federal me parar, rodoviária, eu estou ferrado. Serei preso, serei criminalizado pelo monte de crimes que eu não cometi. Eu disse: me joga no baú, debaixo de uma carga, pelo amor de Deus, eu quero encontrar minha irmã. Ele disse: eu vou te levar, seja o que Deus quiser na tua vida. Me colocou dentro do caminhão, era meia-noite. Quando foi mais ou menos 9 horas da noite do outro dia seguinte, eu estava no centro de São Paulo. Ele parou bem próximo ao viaduto Armênia, fez eu descer. E quando eu desci, ele disse: olha, daqui para lá, tudo isso é São Paulo. Eu achava que São Paulo era uma cidade pequena, de poucos prédios, poucas casas. Quando eu vi aquele mundaréu de edifício, eu disse: isso aqui é São Paulo. Ele disse: é. E daqui para o centro dá mais ou menos 3 a 4 quilômetros. Vá andando, procura o primeiro policial e pergunte para ele, conte a sua história. Sai andando, numa noite muito fria, tensa, perplexo eu estava, carregando amargura, tristeza na minha alma, decepção e uma solidão profunda, imaginando até que eu era odiado por Deus, pelos anjos e por todos que estavam em volta de mim. E quando eu cheguei no centro da cidade, o primeiro carro que eu encontrei foi uma viatura da polícia. Eu era muito inocente, era muito bobo. Hoje eu tenho força de sobreviver em qualquer parte desse mundo. E quando eu cheguei de frente ao carro, com toda a educação, eu disse: moço, por favor, seu policial, eu preciso achar minha irmã. Não sei se ele estava com medo ou assustado com alguma coisa. Ele pegou o cacetete, primeiro deu um tapa no meu rosto, meteu o cacetete no meu ombro, me empurrou para longe e disse: sai de perto para eu não te matar, você merece um tiro na cara. Eu já tive que sair assustado e começar a entender o que é a lei da sobrevivência. E na lei de São Paulo, cada mendigo tem sua região, cada centro de droga tem sua separação.
Você não vive onde quer, nem como quer, nem da forma que você quer. Você vive na dependência porque você é novo, chegou cedo e precisa se humilhar por aqueles que estão mais velhos há mais tempo na rua. Então eu entrei no grupo 2, que era o grupo do viaduto do chá. Era um grupo de pessoas más que roubavam, que matavam e faziam maldade. E eles tentavam me induzir à prática do crime. Mas eu sempre me recolhia, porque eu entendia pela palavra de Deus que isto não pode ser feito pelas mãos dos homens, apenas pela permissividade do Senhor. E eu consegui ganhar um colega por nome de Adriano. Ganhei a alma dele para Jesus, preguei Jesus para ele. A história dele parecida com a minha, ele se torna meu amigo de alma como se fosse meu irmão. Então quando eu queria chorar, chorava com ele. Quando ele queria chorar, chorava comigo. E nós vamos lutando. O pão era dividido para nós dois. A água era dividida para nós dois. O queijo, o leite, a salame que era jogada era dividida para nós dois. Até a banana, o cachorro quente dentro da lata do lixo era dividido simplesmente para nós dois. E uníamos nossas forças. E quando queríamos chorar, abraçado chorava. Quando queríamos gritar, abraçado nós dois gritava junto. Ele se torna um irmão e um parceiro para a minha vida. E por ele estar mais tempo na rua, ele começou a me ensinar a lei da sobrevivência. Então eu me escondia durante a noite para não ser assassinado. Por 3 vezes houve tentativa de assassinato contra mim. Era uma noite de sábado para domingo, 2 horas da manhã. Jovens vindo da balada da Consolação do centro de São Paulo, cheio de droga, cocaínas, heroínas e maconha. E eu estava deitado ao lado de um tambor de lixo, porque eu tinha saído do lixo que eu estava me alimentando com as sobras de alguém. E eu estava muito torturado de dor e amargura e tristeza. Peguei o jornal e o papelão e fiquei do lado do lixo. E eles passaram 2 horas e 40 e eles pensavam que eu estava morto. E naquele momento começaram a me chutar. E eu dizia pare, e eles começaram a me espancar. E eu tentei correr, fizeram o cerco, romperam uma costela, quebraram meus braços. Até que eu gemesse e chegasse a agonizar a morte. Eu tive que me fazer de morto e eles me jogaram dentro do tambor de lixo. E quando foi quase 6 horas da manhã, eu fui jogado do lixão para fora, aonde garis chamaram o caminhão de lixo, o caminhoneiro, e disseram tem um corpo hostilizado e massacrado dentro do tambor. E quando o caminhoneiro se aproximou, eu ainda respirava, eu agonizava. Sangue pelo nariz, sangue pelo ouvido e sangue pela boca. Braço quebrado, costela rompida e uma perna torcida. Simplesmente eu gemia e disse, alguém me socorre, alguém me acode. Deus usou aquele homem, me levou e me deixou no hospital. E houve uma recuperação. É a lei da sobrevivência. Eu tive que voltar para o mesmo lugar. Procurei diversos lugares, pessoas para me ajudar, mas as pessoas não entendiam. As pessoas só sabiam me empurrar, cuspir no meu rosto e dizer que eu era ladrão. Mas havia uma promessa de Deus para a minha vida, que o cativeiro vem, não vem para matar. O cativeiro vem para preparar e nos levantar como instrumento de atalaia na face da terra. Só quem tem promessa de Deus, levante a mão direita para o céu, abre a tua boca e manda um glória para Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da nossa vida. Eu fui levado para a FEBEM 3 vezes. 2 vezes eu fugi da FEBEM. Não matei para ser preso. Não roubei para ser preso. Mas na época do governador Paulo Maluf havia o que se chamava Limpa Centro. Então mendigos, meninos de ruas eram recolhidos, levados para a FEBEM, e os idosos aos asilares de idosos. Na terceira eu ia morrer dentro da FEBEM. Mas um dos carcereiros, líderes, afeiçoou-se comigo. E não só comigo, com outros demais. E disse, corre. Porque hoje muita gente vai morrer. E eu corri. Lembra de José? Foi preso. Estava dentro do cárcere. Mas diz a Bíblia, Deus era com ele. Quando tudo se cerca em volta de você, quando todos te abandonarem, não pense que acabou. Isso pode ser o início de uma nova história na sua vida.
Hoje eu tenho lojas na Rua Conde de Sazeda, no centro de São Paulo. Eu tenho 7 lojas grandes no estado de São Paulo. Não sou só pastor, pregador, sou empresário também. Diga amém. Você pensa que a vida é só sofrer? Vai pensando, bobo. Deus que abre porta, abre completo. Completo. Você acha que eu tinha que mendigar de novo? Jamais. O restaurante está até hoje lá. Só mudou alguns personagens. O dono é o mesmo. Tinha um irmão nesse restaurante que, quando ele sabia que eu estava lá, ele já pegava um marmitequezinho, ajuntava comida. Ele vinha até a minha pessoa e dizia: toma aí, irmão, come. Pensa no irmão de Deus, irmão bom, pessoa boa. Porque bondade não se compra, nasce com ela. Quem é ruim mesmo, só Jesus transforma, mas o cabra ainda é ruim. Lembra de Paulo? Você pensa que Paulo foi bondoso até o final da chamada? Foi nada. A graça e a misericórdia que quebrava ele todo dia. Tinha hora que Paulo levantava e dizia: existe um mal dentro de mim que eu estou louco para fazê-lo. Mas há outra coisa dentro de mim que não deixa que o mal seja aflorado. E é mais forte do que o mal que há em mim. Bondade se nasce, quem é bom é bom. E o irmão me dava comida, e eu comia a sobra, sempre às 3 horas, 4 horas eu comia. Aí um belo dia eu estava com muita fome, porque eu tinha fugido, porque os bandidos queriam me matar, porque eles me entregavam droga para você repassar. Se você não repassa, então você morre. E eu corri, porque eu tinha medo de se envolver com negócio de droga. Aí eu voltei, fui no restaurante. Aí eu falei: cadê o irmão fulano? Aí o rapaz falou: está de folga, eu estou cobrindo a vaga dele hoje. Eu disse: moço, me dá um pouco de comida, eu estou com muita fome. Aí ele olhou para mim, sorriu, e era crente também. Ele disse: você quer o quê? Eu disse: eu quero um pouco de comida, eu estou com muita fome. Ele disse: você tem certeza que é crente? Eu disse: eu sou. Aí eu caí na besteira, peguei o Novo Testamento e disse: aqui. Ele olhou para mim e disse: até o diabo é crente, meu filho. Chega a tremer. E tem mais. Se você não sabe, fique sabendo. Está escrito: nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar pão. Você não é crente, você é ladrão. Aí aquilo foi como uma flecha no meu peito. Eu disse: como você pode dizer que eu sou ladrão? Aí me irritou, porque eu ia no semáforo, as madames abriam o vidro e diziam: ai, ladrão. Aí, eu ia no bar, dizia: me dê água, é ladrão. Todo mundo chamava de ladrão. Não sei se eu tenho cara de ladrão, porque quem é ladrão não está na cadeia. E se eu tivesse muito poder, eu ia colocar muita gente aí na cadeia. É que Deus sabe para quem vai dar o poder. Brasília que diga quanta gente que merecia estar na cadeia. Ela olhou para mim, correu lá dentro do restaurante, disse: aguarda aí. Aí me encheu a boca de água, porque ele estava assando uns frangos assim, fritando, aquele cheiro me dominava, eu ficava igual cachorrinho vira-lata, assim, querendo comer. Você tem hoje o que comer, e às vezes você não agradece a Deus. Eu conheço jovens que chegaram já para mim e disseram: pastor, o senhor gosta de gordura? Eu disse: eu não gosto, mas eu como. Aí um falou bem assim para mim: eu não como gordura. Eu disse: você não passou a fome que eu passei. Eu tenho parentes na minha casa, sobrinhas, que minha irmã coloca ovos para elas comerem. Elas só assim, ó. Cruz, credo, mãe. Ovos. E minha irmã, que não é nada fácil, fala: coma a galinha inteira. Aqui é uma galinha completa, coma. O pai morre por muitos filhos. Hoje eles não sabem agradecer. Da roupa, calçado, vestido, da escola.
E às vezes o pai paga caro por uma faculdade, e quando descobre, mataram aula, trancaram a matrícula, se envolveram com drogas, estão à beira de morte. Eu queria ter um pai como o seu. Eu queria ter uma mãe como você tem. Eu queria ter amigos como hoje você tem. Se você sair da sua casa hoje, 10 lhe acolhem do outro lado da rua. Se seu pai disser para você, vai embora hoje, 30 te acolhem na avenida de baixo. Eu não tinha ninguém. Imaginava que não tinha ninguém. E o rapaz vem com aquele marmitex de alumínio, com a sobra da comida, ironicamente. Ele olhou para mim, estendeu a mão. Eu peguei aquela comida com tanto gosto, com tanto sabor, porque eu estava com muita fome. E quando eu agarrei o marmitex, que eu fui levantar, ele encheu o peito. Isso aí me dói, me machuca até hoje, porque ele escarrou dentro da minha comida. Ele cuspiu literalmente. Se fosse um ímpio que fizesse, dava para mim dizer amém. Mas um cara que dizia ser crente. É como se fosse Pedro negar Jesus na hora certa. Aí quando ele pensou que eu ia jogar a comida fora, eu dei um tapa na cara dele, peguei a tampa do marmitex, dobrei ela, tirei o escarro dele, levantei para o céu. E em lágrimas eu disse, ó Deus, se é somente isso que tu tem para me dar, seja feito a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu não tenho vergonha de lhe dizer isso, porque isso não me desmerece. Não me diz que eu sou menor do que você, eu estou abaixo de você, jamais. Porque a cadeia evangélica é assim: quem mais sofre, mais vitória. Quem mais paga preço, mais vitória. Quem mais chora, mais vitória. Quem é mais humilhado, mais Deus exalta na face da terra. Você pensa que é brincadeira? Vida de mendigo não é mar de rosa, mano. Eu dou do melhor hoje para meus filhos. Eu dou do melhor. A minha esposa reclama, não pode, eu dou do melhor. Aquilo que eu sonhei que meu pai não me deu, eu dou ao meu filho, eu dou à minha filha. Eu tenho tanto medo de fome, que uma compra de R$1.200 dá para 40 dias. Eu faço uma compra 3 vezes maior. Minha esposa diz, você é doido? Eu digo, sou. Porque só eu sei a fome que eu passei. Os irmãos vão no meu apartamento, eu mando colocar a melhor carne, picanha brilhosa na mesa. E os irmãos dizem, não, pastor, não precisa tudo isso. Eu digo, come de goela abaixo.